Boa noite. Oi, Vandi. Beijão pra você. Oi, Cleia. Oh, que lindo. Vamos de inspiração. Oi, boa noite, Marco. Vamos de inspiração mesmo, porque hoje temos uma trajetória muito bacana. Boa noite. Cadê aqui? Não, não entrou não. Boa noite, Ana. Cícero. Vamos de inspiração. Uma pessoa que acabou. Eu tô estourada? Ah, tá. Pensei que era a luz, ó, a outra, a louca. Hoje a gente tem uma pessoa que acabou de passar no concurso. Nem terminou o concurso, ainda falta títulos, mas acabou de ser aprovada na prova oral. Boa noite, boa noite. E a gente vai conversar. Já prepara as perguntas que vocês tiverem, porque ele vai responder todas. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Não. Boa noite, Luiz. Tá aqui. Já te aceitei. Agora, Jonathan, você raspou o cabelo mesmo. Sim, raspei. Quem ainda não viu aí, não se assustem, porque é uma novidade, né? Mas foi uma promessa que eu fiz e foi a primeira a ser cumprida, de várias. Oi, Yasmin, obrigada. Obrigada, pessoal. Pessoal, a gente tá aqui com o Jonathan. Para quem assistiu o nosso primeiro simulado de prova oral, tem o quê, Jonathan? Tem um mês? Mais, né? Não, tem menos de um mês. Foi logo antes da minha prova. Ah, um pouquinho mais, verdade. Um Eu pouquinho acho mais, que tem mais. Eu acho que tem mais, que verdade. ele fez 3 Deve ter... simulados. Não, 2 ou 3, nem Foram, sei. foram dois até agora e o meu foi o primeiro. O seu foi o primeiro, né? Na quinta-feira a gente vai ter o terceiro simulado. E tem um pouquinho mais de um mês. Que diferença, hein? De lá para Sim, cá. sim. É até Mudou chocante. muito. Minha mãe está descobrindo agora aí. O quê? O cabelo? Isso. Ela não sabia. Não, manhã não sorteia, promessa, tá? Qual é o nome de manhã? Maria. Dona Maria, um beijo para a senhora, parabéns pelo filho. Imagina, inclusive vai ser minha primeira pergunta, Jonathan, porque olha ela aqui, já está aqui toda amorosa, toda orgulhosa. Jonathan, você sabe que eu perdi minha mãe tem pouco tempo, né? E ela era minha maior incentivadora, a gente era muito ligada. Inclusive, quando eu soube o resultado do meu concurso, ela era a única mãe que estava do meu lado. Foi no último dia da prova oral, que aí divulgaram os resultados na sessão pública. E minha mãe estava lá sempre do meu lado acompanhando tudo. Eu quero começar, então, do início, de trás para frente. Na verdade, de frente para trás. Como foi que você deu a notícia para sua mãe? Então, eu tenho que fazer justiça, né? Primeiramente, eu dei a notícia para a minha chefe. Eu sou assessor de juízo e quando a minha chefe me perguntou, passou, eu estava pedalando até, bem tranquilo, e fui olhar o grupo, vi meu nome e, assim, liguei para ela gritando, passei, passei, doutora. Ela é a minha mãe atual, assim, na Bahia, porque ela quem me acolheu, me deu uma oportunidade, é uma juíza humana maravilhosa, uma juíza prestativa, uma juíza que trata todas as pessoas de maneira igual, independentemente de tudo. E me acolheu como um filho, e até hoje vibrou comigo, passou por todo o processo, toda a ansiedade. Mas também tenho que fazer justiça à minha mãe biológica, que foi a minha grande fonte de inspiração na minha vida. Todos os momentos em que eu me senti fraco, triste, eu lembrei da minha mãe. Eu queria começar essa live, inclusive, falando da minha primeira lembrança como pessoa. Ô, Jonathan, um Sim, minuto, só ajeita a tua câmera, porque tá muito para cima. deixa eu dar uma ajeitada aqui. É porque eu Isso, estou num tá ótimo. suporte. Um momento. Melhorou? Não? Abaixa mais um pouquinho. Eu estou com um suporte aqui por causa Tenta do manter. fone. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou, agora sim. Então, a minha primeira lembrança como pessoa é a minha mãe num ônibus mendigando dinheiro para que eu pudesse ser transportado, porque eu já estava naquela idade,
é criança ou não é, vai de graça ou não, e o motorista não deixou. E assim, nós éramos claramente pessoas pobres, e eu lembro da minha mãe pedindo para cada pessoa, assim, gente, me dá R$ 2, me dá tanto. E assim, aquilo me marcou muito. Foi ali que eu vi que a minha vida era um pouco diferente das outras pessoas, né? Até então eu era uma criança e comecei a perder aquele ludismo do mundo. O mundo não é igual para todos. Então eu vou ter que fazer um esforço diferenciado. Eu posso prosseguir nessa linha ou Você- Onde, Jonathan? eu sou de Minas Gerais, Salinas, uma cidade bem pequena, interior, uma cidade muito pobre, uma região seca, enfim. A dona Eu até Maria brinco. que comenta aí emocionada, deve estar Sim, super ela foi orgulhosa. minha grande força de inspiração e toda vez que eu me senti fraco, eu pensei, e se a minha mãe tivesse desistido? Como é que teria sido? Onde é que eu estaria? E ela não desistiu, nunca me deixou faltar nada, graças a Deus. Ela está em Minas? Sim, ela está em Monte Claro, que foi a cidade onde eu fiz faculdade. Uhum. E podemos prosseguir assim nessa linha ou Conta que eu estou adorando tua história. então, após ter essa descoberta, né, que eu não estava igual a todo mundo, estava um pouco abaixo na linha social, eu, eu fui seguindo a minha vida. Minha mãe nunca deixou faltar nada. Se eu disser que eu passei fome, não, mentira. Eu já tive que comer farinha com açúcar, mas fome, assim, não ter nada, não. Então, o que que aconteceu? Eu lembro mais ou menos até o início do ensino médio, e havia algumas escolas na minha cidade, todas públicas, mas uma federal. E eu ouvia falar muito mal das outras escolas públicas e fiz a prova para a escola federal. Saí de lá chorando, né? Me sentindo ridículo, porque eu sempre fui aluno de escola pública. E passei em oitavo lugar. Eu fiquei muito impressionado comigo mesmo. Eu falei, nossa, como assim? Eu não esperava. Eu cheguei em casa chorando, chorando para todo mundo. Falei, que absurdo, eu nunca vou passar. E fiquei em oitavo lugar, que é uma colocação boa. Fiz Isso é, esse curso. não é boa, E não, é aí, excelente. obrigado. E aí eu percebi que a minha história ela poderia ser alterada através do estudo. E foi isso que aconteceu. Fiz o ensino médio. Assim que eu formei, eu fiz o Enem e consegui uma nota boa. E tinha 16 anos. Já não tinha uma personalidade assim muito formada, não sabia o que eu queria. E até por influência da minha irmã também, falava, você gosta muito de ler, faz direito. E eu fazia um curso técnico de agropecuária. Então eu não gostava de mexer com os animais, com sangue. E falei, medicina não é para mim. Na minha cabeça só existia direito e medicina. Eu precisava de quê? De dinheiro. Então, minha vontade era psicologia na época. Mas eu falei, não, não tem condições. Eu vou formar e vou ficar a ver navios. Então, fiz a faculdade escolhi a faculdade de Direito, consegui uma nota que dava para escolher tanto Direito quanto Medicina. Optei por Direito e mudei de cidade para Monte Claro. Foi um período muito difícil, porque eu estava numa cidade diferente. Como eu disse, a minha família era muito humilde, eu fui acolhido pela minha irmã, mas passávamos dificuldade. A minha mãe pedia empréstimo, eu chorava, falando que queria ir embora. E a minha mãe, ela sempre foi minha força, porque quando eu falava, mamãe, eu vou embora, mãe, eu chamava ela de manhã, ela, vem embora. E aí era aquele choque, né? Meu Deus, eu sou um bebê chorão, o que a minha mãe já passou por mim? E eu tô aqui chorando por poucas coisas. E assim, aos trancos e barrancos, consegui a minha formatura. Eu vivia com estágio. A minha mãe me ajudava, assim, ela é pensionista. E se dobrava para trabalhar, era cabeleireira, professora. Eu também vendia unhas que ela pintava na faculdade, nas cartelas de leite. Enfim, a gente conseguiu se virar. Você E tem irmãos? tenho 2 irmãos mais velhos, Mais velhos. inclusive. E quando eu estava perto da formatura, eu fiquei desesperado, porque o meu sustento mesmo, grosso, era do estágio. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou formar e vou me dar mal. A partir de... Eu iria formar em dezembro, e quando foi em outubro, saiu o concurso do Tribunal de Justiça da Bahia. E logo me inscrevi, e após essa inscrição eu comecei a estudar feito um louco. E não recomendo, viu, gente? Eu acordava 4 horas da manhã, estudava até mais ou menos o horário da aula. Eu ainda estava na faculdade, então era 7 e pouco.
ia para aula, malhava no almoço, correndo, a Augusta vai gostar disso. E depois ia para o meu estágio, ficava a tarde toda e voltava para casa e ficava estudando até... Não, minto, eu estava num cursinho, que eu ganhei também numa bolsa do AB. O concurso sempre foi o meu norte. E chegava assim exausto, mas estudava até 2 horas da manhã. E dormia de 2 às 4, eu apagava. Não Dormia duas façam isso horas em da noite. casa, sim. Não façam isso em casa. É, E é bem... Eu tinha uma rotina parecida com a tua na faculdade, porque eu estudava de manhã, tinha estágio à tarde e à noite eu dava aula. Eu era monitora de direito penal. Então, praticamente não sobrava tempo para estudar. E eu sempre preferi acordar e já estudar, porque eu sempre estava com aquela energia. Então, era nesse mesmo esquema. Eu acordava 3h30, 3h, 3h30, estudava até o horário da aula. Só que eu dormia mais cedo. Eu não dormia... Quando eu voltava, eu já ia dormir. Eu não estudava, não. acredite se quiser, eu também era monitor na faculdade de Direito Penal. Ai, Consegui que também legal. por concurso. Era prova, consegui. E após esse período aí turbulento, a prova era em janeiro, eu me formei em dezembro, fui fazer a prova, e aí um detalhe, a minha mãe pegou, eu lembro até hoje, eram R$ 200 emprestado, para que eu pudesse viajar numa excursão de concurseiros para fazer essa prova. E faltando uma semana, ainda dava para desistir. Aí eu falei com minha mãe, eu vou mandar o dinheiro de volta, porque eu não vou passar. Não tem como eu passar, é meu primeiro concurso. E ela virou e falou para mim, meu filho, faz o concurso, vai, faz, nem que você não passa. E quando eu saí da prova, eu saí também já choroso, porque os comentários que eu ouvi, a prova estava muito fácil, você viu? E para mim estava absurda, de difícil. Mas quando saiu o resultado, eu fiquei em sexto lugar. E eram 70 mil pessoas. Fiquei muito impressionado novamente com o meu desempenho. E tenho a agradecer a minha mãe por ter me empurrado para fazer essa prova, né? Sem ela, talvez eu estaria naquela mesma condição até hoje. Para você ver Entre... como é que a gente acha que não está preparado, mas a gente se subestima, né, Jonathan? E essa questão de. Eu sempre comento isso, porque é comum quando a gente sai do concurso, a gente se deparar com pessoas que dizem que foi muito fácil. E a gente, nossa, estava muito difícil. E as pessoas que acharam que estava muito fácil não passam, né? Então, essa questão de concurso se repete, né? Muito. E minha mãe também, ela me ajudava bastante. Eu só tenho a agradecer a minha mãe por tudo. Eu sou muito grata pela mãe que eu tive. Na época que eu estudava para concurso, eu sempre sofri de ansiedade, desde nova. E quando eu estava perto do meu concurso de analista, eu fiquei muito ansiosa. Então, eu acordava de manhã, ela acordava comigo, ia lá pro... Tinha um escritório, né, que era o escritório do meu pai, só que tinha um sofazinho bem pequeno e ficava entupido de livro, de coisa que eu colocava. E ela ia com o travesseiro dela, colocava no chão, deitava no chão para eu não ficar estudando sozinha e ficava lá deitada até eu me acalmar. Quando eu me acalmava, começava, pegava o ritmo, o tranco do estudo, ela voltava para o quarto. É tão bom a gente ter esse apoio, né? É tão diferencial, a gente termina se doando mais pela pessoa. Sim, além do apoio, a inspiração, né? Do que aquela pessoa já passou para que nós possamos alçar um voo um pouco mais alto. Sim. E Continua. sobre as pessoas que falaram que estava fácil ou não, eu não posso dizer se elas passaram ou não. Mas para mim estava difícil. E fica a dica: não se deixem levar pela opinião comum. Porque, como a Augusta disse, muitas vezes essas pessoas não passam. Como eu estava dizendo, eu fiz a prova do TJ Bahia em janeiro. E depois disso eu fiquei sem chão, porque eu não tinha dinheiro para nada, não tinha nem o dinheiro do estágio. O que aconteceu? Eu já havia passado na OAB durante a faculdade e uma colega minha tinha mais influência social. O que ela me disse? Vamos lá para minha cidade e como você passou na OAB, eu não posso assinar peça. E o que aconteceu? Fui lá. Deu tão certo, a gente pegou uns 50 clientes numa semana que ela me chamou para uma sociedade. E, na verdade, ela estava me ajudando, porque como eu não tinha nem eira nem beira, fica a expressão, eu fiquei morando de favor na casa dela. Então, eu ficava no escritório. Oi? Que anjo ela foi. Sim, sim, é Micaele o nome dela, espero que ela esteja aqui. Eu a convidei para assistir. E fiquei nesse ritmo uns 8 meses,
até eu estava muito cansado, porque era o dia todo de escritório e também estudava para concurso. Na época eu não queria ser juiz, eu queria ser procurador da República. E estudava por videoaulas e resumo. Fazia o resumo. Na verdade, eu reescrevi a aula, né? Que foi até um erro, mas vamos chegar lá. Depois disso, eu voltei para casa, para Salinas. E aí eu me senti no fundo do poço. Minha mãe que me perdoe, mas para mim foi como se eu tivesse fracassado miseravelmente. O que acontece? O TJ Bahia havia chamado todos os cargos, menos os jurídicos. E eu fiz técnico judiciário para direito e fiz também analista, mas analista eu não fiquei tão bem colocado. E fui até preterido. Olha só. Só que assim, uma semana após chegar em casa, eu fui nomeado. Olha que surpresa. Foi exatamente uma semana. Eu cheguei numa quinta, na quinta seguinte me nomearam, e aí de novo, empréstimo para ir para a Bahia. Chegando na Bahia, eu fui assaltado, levaram o meu telefone. Mas, aos trancos e barrancos, consegui tomar a minha posse e fui nomeado para o interior da Bahia. Isso aí em outubro de 2015. E depois de 3 meses exercendo meu trabalho, apareceu um anjo na minha vida, que foi a doutora Catuxa, a juíza que eu sou assessor até hoje, fazem quase 6 anos. E assim, ela me acolheu de braços abertos. E fica até uma dica para o pessoal que está assistindo. Eu acho que o meu diferencial para conseguir essa confiança e me manter no cargo foi ter feito vários estágios na faculdade. Porque o juiz ele não tem muito tempo de te ensinar, tem muita coisa, muita audiência, muito atendimento. Então, você chegar sabendo é um diferencial. E eu creio que esse foi meu diferencial. Enfim, eu consegui conquistar a confiança da juíza e a amizade também. Ela é uma pessoa muito humana, eu só tenho a agradecê-la. Como eu disse, Jonathan, acho que você fez na Desculpa? faculdade. Desculpa? Você estagiou onde? Eu estagiei em vários órgãos. Estagiei voluntariamente na Justiça Federal. Depois eu passei para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Depois para o Tribunal de Justiça. E também para o Ministério Público Federal. Então eu transitei por todas as áreas e até matérias específicas como tributário. Isso me enriqueceu muito. E aí, então, você tomou posse quanto tempo depois que formou? Eu tomei posse 9 meses após formado. Eu formei em dezembro. Mas nesses 9 meses você ficou trabalhando nesse script, né, com essa sua colega, ela, e dividindo. Ela ajudava a fazer e você assinava. Isso. Ela passou no AB também, depois. Ela passou. Sim, conseguiu passar. Eu não a abandonei. E aí, como é que era teu esquema de trabalho? Você advogava, trabalhava manhã, tarde, nos 2 períodos, estudava em que horário? Nós tínhamos muita demanda. Então, era trabalho o dia inteiro, de 8 às 18. Em Minas, a justiça só funciona de meio-dia às 18, mas tinha todo o trabalho do escritório, de manhã, atendimento, e de meio-dia às 18, o trabalho forense. E quando eu chegava em casa, na casa dela, na verdade, mas eu já me sentia em casa, eu tomava um banho, sentava no computador e brigando com os irmãos dela, né? Porque todo mundo tinha direito ao computador. E ficava vendo videoaula. Via videoaula, estudava. Até então, eu estudava para Procurador da República. Fazia o curso ênfase. Uhum. Após Certo. Aí você tomou posse já como analista? Não, eu tomei posse como técnico judiciário. Como técnico, que é o que você é hoje. Isso, eu sou técnico judiciário. Certo. Aí você já foi. Eu passei para analista, mas fui preterido, acredite se quiser. Aí com ação judicial. Como assim foi preterido? Nomearam pessoas que passaram depois. Foi por quê? Qual foi o argumento que eles alegaram? Bahia. Bahia é a terra dos precedentes absurdos. Mas acontece. E estou com a ação judicial, tive a sentença de reconhecimento do direito, mas ainda não foi cumprida. Uhum. Aí você já foi assessorar essa colega? Sim, a doutora Catuxa. Ela era titular de uma vara de jurisdição plena na época. Então eu mexia com todas as áreas. Excelente para você, né? Pegou uma bagagem gigantesca. Mas me conta, aí você passou e decidiu fazer prova, continuou estudando, como é que foi a partir daí? Claro. Então, como eu disse, eu estudava para a Procuradoria da República
E no dia a dia, vendo a minha magistrada, ela é uma juíza maravilhosa. Eu não tenho como poupar elogios a ela. Eu me apaixonei pela magistratura, vendo como ela era uma pessoa humana e como ela impactava naquela comunidade. Era uma cidade bem pequena. Dava para ver o impacto que um juiz pode ter na vida das pessoas como um verdadeiro defensor dos direitos e garantias fundamentais. Não um defensor, um promotor. É aquela pessoa que, quando as pessoas estão desesperadas, elas procuram o judiciário. E isso que eu vi ela conseguindo intervir na vida das pessoas. Ela era muito humana, ela ouvia, ela realmente não aplicava a lei cegamente, a presunção de veracidade dos atrativos, sim, mas e nesse caso? Como é que essa presunção se aplica? Enfim, não vou entrar em minúcia da atividade jurisdicional dela. E foi em 2017 que eu decidi estudar para magistratura. E de lá até hoje estava estudando, né, e consegui passar agora para o TJ Alagoas. E Foi você chegou a fazer em outro estado o concurso? Sim, eu fiz vários concursos, eu até anotei aqui para falar com os colegas que ninguém passa de primeira. Poucas Esperado. pessoas, né? Ô, Jonathan, conta para esse povo, que eu não sei mais o que fazer. Sim. Eles que ficam esperados, querendo passar no primeiro concurso que Não, faz. gente, não. Eu passei no primeiro de técnico, que para mim já foi uma coisa impressionante, mas juiz é complicado, você tem que estudar bastante. Enfim, acontece, tem pessoas iluminadas assim, não era meu caso. Eu fiz Rio Grande do Sul, reprovei na objetiva. Fiz São Paulo, passei para a segunda fase e reprovei na segunda fase. Fiz Ceará, reprovei na primeira fase. Fiz Ministério Público da Bahia, reprovei na segunda fase. Deixa eu ver o que mais. E fiz TJ Bahia, no qual eu passei por uma reprovação muito difícil na prova oral. Você reprovou na prova oral? Sim, reprovei na prova oral da Bahia. E Nossa, não morreu na praia. sim, exatamente. A gente acha que está com o pé dentro, né? Mas acontece, vários colegas perderam, foram. Sim. Eu falo muito aqui, porque o pessoal vai muito confiante, achando que a prova oral não reprova, e a prova oral reprova sim. Tem que ter O que que muito. aconteceu, gente, com a prova oral? A prova oral era uma prova que diziam ser homologatória. De fato, passavam menos pessoas do que as vagas para a prova oral, e o tribunal ele tinha uma tendência de. Jonathan, o pessoal deu uma travadinha aqui para mim. Fui eu ou foi ele que travou? Eu acho que foi a senhora, conseguem me ouvir? Agora sim. A prova Agora oral, talvez ela já foi homologatória, não que os colegas não eram preparados, mas que tinha mais demanda do que oferta, então acabava passando todo mundo. Atualmente não. O conhecimento ele se difundiu, as pessoas estão especializando, vários querem magistratura. Eu acho que até por uma situação de crise que o Brasil passa, várias pessoas querem concurso. E a prova oral, estão chegando cada vez mais pessoas. No TJ da Bahia chegaram mais de 300 pessoas para a prova oral. No Tribunal de Alagoas, que eu passei, chegaram 150 pessoas. Então não tem como aprovar todo mundo, e ainda que aprove, nem todas as pessoas serão chamadas. Não tem como, não tem orçamento, não tem nem comarca vaga para chamar tanta gente. E após essa reprovação da prova oral, eu passei por um momento muito difícil. Eu fiquei pensando se aquilo era para mim. Nunca achei que não era, mas pensei muito em desistir, em me contentar com o cargo de assessor, que não é ruim. Eu penso que eu ganho bem. Mas eu fiquei assim 3 meses sem estudar e sem fazer nada de útil. Não viajava, só engordando. Acho que eu engordei uns 15 quilos aí nessa fase mais para baixo. E já estava aprovado para a segunda fase do TJ Alagoas. Pensei em não ir. Isso. Pensei em não ir, porque eu estava me sentindo assim burro, para baixo, não sei nada, o que eu vou caçar lá. Mas fui. E quando saiu o resultado, eu fiquei muito surpreso, porque foi uma prova bem complicada. Eu meio que fiz só por fazer, sem estudar, e deu certo. E aí, meus ânimos voltaram. E a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um psicólogo, porque eu estava revivendo aquela reprovação da Bahia. Eu falei, eu não posso carregar isso para a prova oral de Alagoas. E com o acompanhamento desse psicólogo e também de todos os meus amigos que conviveram comigo diariamente, a Janiel, o Henrique, a minha chefe principalmente, que é a pessoa que eu mais convivo diariamente, seja virtualmente, seja presencialmente, eu me esforcei e deu certo. Cheguei na prova oral e deu certo.
E hoje eu estou aqui aprovado e contando a minha história. E eu agradeço pela oportunidade, doutora. Vamos então para técnicas de estudo, para a gente falar o que é que o pessoal gosta de saber. Sim. Jonathan, aquela velha pergunta que o pessoal faz. Material de estudo. Você estudou por livro, por sinopse, videoaula? Como foi que você optou por fazer sua preparação? Então, como deu para ver, eu estudo há mais ou menos uns 6 anos e os métodos variaram. A primeira coisa que eu descobri era que videoaula não estava dando certo para mim, porque eu queria anotar tudo. Então, para eu ver uma aula, era meia hora por dia. Isso era inviável, eu nunca iria chegar no meu objetivo. Quando eu decidi estudar para magistratura estadual, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o que os aprovados faziam. Conversei com a minha chefe também, que sempre me ajudou. Vou elogiá-la novamente, não tem como. E, doutora Catuxa, espero que a senhora esteja vendo. Se não tiver, eu vou mostrar esse vídeo para a senhora, até a senhora ver todos os elogios. E percebi que a maioria dos colegas, eles usavam livros. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui pesquisar os livros e separei uma bibliografia que eu gostei. E comecei a ler essa bibliografia, até sem muito método, grifando. E percebi também que minha nota começou a dar certo. O primeiro concurso que eu fiz foi o Tribunal de Justiça de São Paulo e já passei para a segunda fase. Então eu pensei, tem alguma coisa aí para mim, sim. Depois reprovei em algumas. Mas esse método de ir lendo os livros, capa a capa, me ajudou muito, me alavancou várias posições. Além disso, para passar no concurso de magistratura, principalmente na primeira fase, a pessoa tem que decorar a lei seca. Entender, de preferência, mas não entendendo, decore. Leia, releia, veja detalhes, faça as questões, vejam como a banca cobra, veja como cada banca cobra, além de jurisprudência e questões, como eu já mencionei. Isso tudo é necessário. Essa a fórmula-chave, eu acho que para todos. Esses 4 elementos. Ainda que visto de outra forma, por exemplo, ao invés de doutrina, eu posso ter uma aula, mas lei seca, para mim, não tem jeito. Para passar na primeira fase, tem que passar por lei seca. Por isso, 70% a 80% da primeira fase é lei seca e jurisprudência. E precisa. O teu método é o que eu indico, Jonathan, que eu falo aqui, eu canso, bato no mesmo ponto, o pessoal sempre pergunta sinopse, resumo, e tem que estudar por livro, porque você pode até passar numa primeira fase estudando por sinopse, por resumo. O problema é quando chega numa segunda fase e você não consegue construir um raciocínio jurídico, você vai colocar o básico e o básico não é suficiente para a segunda e para a segunda fase e para uma prova oral. Então, olha aí, pessoal, mais um aprovado aqui, comprovando que precisa sim estudar por doutrina. E você também sublinhava, né, que você falou que facilita a revisão. Como era teu critério de revisão? Você não tinha critério? Não, minha revisão era a reprovação. Reprovava e continuava aquela base. Eu tive um começo meio errado, que foi pular de reta final em reta final. Não façam isso. Construam sua base inteira, ainda que demore um ano e meio. Entendam, o concurso da magistratura, a pessoa tem que ter 3 anos de prática jurídica. Então, dá para ler todos os livros em 3 anos, dá para ler em um ano. Se você conseguir estudar todo dia, mas ainda que você for disciplinado, dá para ler em 3 anos, um ano e meio. E outra coisa, cada um tem o seu jeito. Não tem método infalível, não tem método certo. Tenho colegas que passaram com videoaula, tenho colegas que passaram sem doutrina, só lendo lei seca e jurisprudência. Mas isso é o que funcionou para mim. E eu vi que funcionou para a maioria dos aprovados. Tem pesquisa, gente. Só pesquisar no Google, aprovado de magistratura. Tem um site ótimo que chama Magistratura Estadual em Foco. Enfim, a internet é um campo muito rico para tudo, para livros, para questões, e gratuitamente. Dá para achar de tudo gratuitamente na internet. E Sim. após... E hoje em dia, até no Instagram, né? Você tem tantos bacanas que na minha época não tinha isso. Então, eu tive que desenvolver, descobrir a duras penas com o caminho das pedras. Hoje em dia tem tanta gente dando dica, né? Tanta gente ensinando aqui. A questão é você encontrar uma bibliografia que fale de uma forma como você entenda e tem que ir testando mesmo. Você lê um autor, o autor não bateu, passa para outro, não bateu. Uma hora você vai encontrar alguém que fale de uma forma que você explique.
E é tão mais fácil quando você entende o assunto, né, Jonathan? Porque você decora, tem gente que decora, tropeça, esquece tudo. E da forma quando você entende e o direito é todo, tirando o direito empresarial, que não tem lógica, o direito todo tem lógica. E você entende, isso é com o tempo, você não vai pegar de primeira, vai ler um livro e vai entender e vai saber. Você vai ler, depois você vai reler, depois você vai pegar outra base, você vai formar a sua base. Você fazia resumo, Jonathan? Fazia no início do estudo. Na verdade, eu nem resumi, eu reescrevi as aulas. Foi um grande erro. Atrasou muito a minha aprovação. Mas, posteriormente, lendo os livros, eu não senti mais necessidade de fazer resumo. A não ser de um assunto ou outro, porque eu percebi que eu aprendia melhor escrevendo. Então, por exemplo, alguns assuntos específicos, como nexo de causalidade, direito penal, é bem complicadinho. Ou até mesmo concurso de pessoas, que foi meu assunto de prova oral, e eu acho super complicado. Sim, é um assunto que parece fácil, mas é bem O curso de perigoso. É um pesquisa. assunto perigosíssimo. Não, eu acho um assunto perigosíssimo. Se a pessoa não dominar, ela cai em alguns buracos que são difíceis de reparar. Então, resumo foi só subsidiariamente. Consegue. Mas, ô Jonathan, e aí você estudou e vida social, você tinha, você saía, ou você é mais caseiro? Como é que você fazia em relação a isso? Eu sempre fui mais caseiro, mas todo ser humano precisa, né, de uma vida social, ainda que mínima. E entendam, alguma coisa vai ter que ser preterida. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E eu abri muito mão da minha vida social. Tinha vezes que eu saía só uma vez por mês, para o aniversário. Meus amigos que estão aí assistindo, eles sabem. Com o tempo até deixaram de me convidar e eu ficava ofendido, porque assim, eu queria ser Você convidado, quer não que... estar, né? Mas você quer Sim, ser não. convidado. Eu quero ser chamado, eu não vou, mas quero ser chamado. Com Ah, certeza. ouvia piadas, ironias, você não vai. Ah, você nunca está aqui. Então eu deixava de ir para ocasiões especiais. Faz 3 meses que eu não vou para casa. 3 anos, desculpa, 3 anos que eu não vejo minha mãe. Porque eu queria passar de qualquer forma. Então não ia nas minhas férias. Eu vou agora, se Deus quiser. Mas eu fiz essa opção. E eu havia feito essa opção antes também na faculdade. Eu deixava de ir para casa nas férias para poder estudar. E deu certo, né? Enfim, dá para fazer com mais equilíbrio, gente. Dá, é possível, mas para mim, eu não ficaria em paz se eu não tivesse feito esse esforço. Você chegou naquela fase de que você se sentia culpado se não estivesse estudando? Sim, sim. É uma fase bem tensa, porque você não pode fazer nada, que você tá ali num bar e tá assim, eu devia estar em casa. E se quando eu reprovar eu vou ficar pensando, eu não me esforcei o máximo. Só que uma coisa que até meu psicólogo disse, existem jeitos diretos de atingir o objetivo. Por exemplo, quero passar, eu tenho que estudar. Mas existem causas satelitárias que vão te aprovar. Por exemplo, fazer um exercício físico te ajuda na concentração. Sair com os amigos, socializar, o ser humano ele precisa disso. Te ajuda também a ter foco na hora do estudo. E, assim, o estudo ele precisa fazer sentido. Eu não quero ser juiz por ser juiz, eu quero ser juiz por alguma coisa. Porque senão ele não se sustenta a longo prazo. Você não consegue ficar 5 anos estudando se você não tiver um propósito. Então, assim, eu não quero ser juiz para ser reconhecido ou só por estudar. Eu quero por quê? Porque eu tenho amigos, tenho família, é meu sonho. Tem toda uma gama de pessoas à sua volta e dê valor a essas pessoas também. Sim. Eu cheguei nesse ponto também de se eu não estivesse estudando, eu estava me sentindo culpada, como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, ou não estivesse dando o meu melhor. Só que eu sempre procurei um estudo sustentável, né? Porque eu não sabia. A gente sabe quando começa a estudar para concurso, mas a gente não sabe quando vai parar. Pode demorar 3, 5, 10 Sim, anos. Eu conheço pessoas que levaram 10 anos para passar no concurso. Então, se você abre mão de tudo, o estudo fica insustentável. Então, sim. foi muito, meu marido me chama de pé de cachorro, porque eu sempre fui muito poeira. E agora, depois da pandemia foi que eu fiquei caseira, depois da pandemia, a morte da minha mãe, eu quase não estou saindo, estou mais quietinha aqui, mas sempre fui muito rueira. Então, eu sempre separava, nem que fosse para ir para um restaurante aqui do lado, uma creperia aqui do lado, que eu
fosse que uma horinha depois eu já estava em casa, sexta, sábado, domingo, eu sempre dava aquele respiro. E a academia também eu nunca abri mão, exceto na minha prova oral e me arrependo profundamente. Porque meu grau de ansiedade disparou por eu ter parado 40 dias a musculação. Você fazia exercício físico durante a sua preparação? Às vezes sim, às vezes não. Não era tão disciplinado quanto a doutora Augusta, que é uma musa fitness conhecida aqui no Instagram. Gera inveja em muitas pessoas, tenho certeza. Mas eu tentei fazer, principalmente após entender que outras coisas me ajudariam a ser aprovado, não só estudar. Por exemplo, na prova oral foi o período em que eu mais fiz exercício. Me ajudava muito na concentração, baixar a adrenalina, baixar a ansiedade. Então, eu saí da academia porque me exigia um deslocamento e comecei a pedalar, pelo menos 1 hora por dia. Já contava após sair do portão até retornar. Então, era super sustentável fazer 1 hora por dia de exercício. E me ajudava muito no estudo, em segurar a ansiedade. Quem for para a prova oral vai ver. A maior dificuldade é a gestão emocional. Primeiro, você tem que entender, cheguei na prova oral, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu sou uma fraude. E no dia também, você tem que estar ali alinhado e responder da maneira que a banca deseja. Ô, Jonathan, qual foi a fase mais difícil que você achou? A fase mais difícil que eu achei foi a subjetiva. A prova subjetiva, ela exige, não porque eu tenho dificuldade de escrever, afinal eu sou assessor de juízo, mas a segunda fase, para mim, ela é uma verdadeira loteria. Pode cair qualquer tema. Pode cair um tema que você leu há 1 ano atrás, ou um tema que você leu ontem. E aí, de repente, você vai bem ou não. E muitas vezes eu fui bem onde achei que não iria, e mal onde eu achei que iria bem. Por exemplo, uma sentença penal de droga, que eu faço todo dia, eu tirei nota 6. Foi um susto. Passei, mas foi um susto muito grande. Porque há uma subjetividade. Os examinadores, eles têm como escrever, e há uma vaidade. É muito difícil você tirar 10 numa prova. Não Quando tem. você tira 6, 8, isso é 10. Poucas pessoas tiram 10. Existem ou não existem. Muito concurso não tem nenhum 10. Por exemplo, a minha prova oral não teve nenhum 10, foi 9,5. Então, faça a sua porcentagem aí para ver qual que é a sua nota real. Há uma certa vaidade das bancas em não dar nota total, ainda que sua sentença esteja perfeita. Uhum. Para mim, a pior fase é a oral, justamente pela questão da. Hoje em dia, para mim, é tranquilo, né? Falar em público, eu desenvolver isso, e até porque eu já dava aula, mas a questão é que você ser testado, você ser avaliado assim ao vivo, para mim, isso sempre me causou medo. E tem essa questão também, na prova oral você é questionado sobre vários assuntos, então você não sabe um, você sabe os outros. Na subjetiva não, é uma pergunta, então às vezes é tudo ou nada, né? Às vezes você sabe que foi o que me tirou do concurso do Ministério Público do DF. Eu estava em quinto lugar geral, fui reprovada na segunda fase por 0,2 pontos, porque eu não sabia a questão de constitucional. Então eu errei a questão toda, né? O que me eliminou. Mas, para mim, a questão é a pior prova mesmo, é a oral, até porque eu deixei para me preparar quando eu fui aprovada. Se eu pudesse voltar atrás hoje, eu teria feito a minha preparação para a oral antes, já teria começado a treinar essa questão da gestão emocional. Me fala como era a tua questão de ansiedade, você era muito ansiosa, você é mais quieto, mais calmo, consegue controlar isso bem? Olha, ansiedade e depressão são os grandes males deste século, né? Então é difícil achar uma pessoa que dissera se não for ansiosa. Provavelmente é mentira, nem se for um pouquinho ela é ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa mais calma, mais tranquila, mas estudar para concurso endoida qualquer pessoa. Se a pessoa não enlouqueceu, ela não passa. Brincadeira da parte. É. Mas eu percebi que a ansiedade ela não iria me levar a nada. Então eu encontrei maneiras de frear essa ansiedade, por exemplo, o exercício físico. E principalmente em provas em que eu não poderia demonstrar ansiedade nenhuma, como a prova oral, eu intensifiquei os exercícios físicos. Hoje mesmo também, eu estou aqui dando a cara a tapa, né, falando ao vivo, para quem quiser entrar, já fiz minha pedalada diária para chegar mais calmo, mais tranquilo. Sim. E você participou aqui, né, do nosso. Sim, Você foi muito bem. Eu até obrigado.
conversei contigo depois, que você estava muito preparado, só estava bem nervoso. Sim. Como foi? Conta pra gente. Ajudou o simulado? Como foi? Então, a prova oral em si foi bem tranquila. Tive um só problema na prova oral, porque eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, eu até falei aqui naquele dia, e o ambiente não estava adequado. Tinha 3 aparelhos de ar-condicionado muito altos, e quando começou eu não ouvia nada, então eu tive que pedir para aumentar o volume. Foi bem constrangedor, e prova oral isso não deveria acontecer, né? Porque você está ali no momento já de nervoso, e passar por isso, mas eu não me deixei abalar, não demonstrei nervosismo. Pedia para repetir 5 vezes, foi bem constrangedor. E consegui terminar a prova, bem tranquilo. Não fiquei nervoso, não achei as questões absurdas, uma outra não sabia, falei um não me recordo, enfim, nunca é perfeito. Mas dá para passar. E foi isso, passei. A preparação para a prova oral, ela já é muito específica. Tem que ser feita com treino, simulado. Você tem que tirar a síndrome do impostor. Se chegou até ali, é porque você tem um certo preparo. E ainda assim que você se convença, não tem o preparo, dá tempo. Dá tempo de ver muita coisa. E tem as 24 horas também. As 24 horas são uma boa ferramenta para concurso de juízes, porque permitem ao candidato fazer aquela organização final e conseguir acertar várias questões que não estão tão frescas na memória. Qual foi a tua estratégia das 24 horas? Minha estratégia foi começar pelas matérias mais difíceis. Acredite se quiser, eu sorteei direito empresarial e o tema foi recuperação extrajudicial das instituições financeiras. Era um tema que eu nunca havia estudado, nem tinha passado por ele no edital. Então, comecei por aqui. Foi até difícil achar em livro, eu tive que ir na lei, ir na internet, ver alguns comentários. E fui prosseguindo até a matéria que eu achei mais fácil, que foi direito processual penal, a matéria de provas. Como é que aí os pontos caem em todas as matérias ou é feito no Rio Grande do Norte, que só são algumas matérias? No TJ Alagoas eram 7 matérias. E dentro de cada matéria é um assunto. Alguns assuntos eram verdadeiros, sim. Mas alguns assuntos eram livres. Por exemplo, Código Tributário Nacional. Era um assunto de tributário. O que é Código Tributário Nacional? É um livro. Então, assim, realmente as 24 horas são uma questão de organização. Não dá para fazer milagre. O que a gente tem que fazer? Segurar a onda. Ler o máximo possível. Você não vai conseguir estudar 24 horas. Primeiro, que tem 8 horas de sono. Eu fiz 6 horas de sono. Descansem. Não dá para abrir mão. Isso é sagrado. Tem também, você vai comer, você vai se deslocar até o local de prova. Você vai ter que ir tomar café da manhã no hotel, se você não morar na cidade. Enfim, saiba gerir esse tempo. Eu dividi de acordo com a minha dificuldade e fiz o estudo e consegui descansar tranquilamente. Foi um dia muito tranquilo. Eu agradeço até um cursinho, chama Suporte 24 Horas, que eles fizeram o que os colegas anjo fazem, que é o quê? Responder dúvidas, fazerem pesquisas. Esse serviço, eu contratei esse serviço e me ajudou bastante, me deixou muito tranquilo. Eu sabia que ele estava bem assessorado ali naquelas 24 horas e cheguei e fiz uma boa prova. O único momento que me deu ansiedade foi na salinha. Aquela salinha, gente, você revive sua vida inteira. Você vê desde a data do seu nascimento até a hora da sua prova. E demora. Foi meia hora para me chamar, mas parece que passou uma eternidade. E aí bate aquela ansiedade, porque você vai ter um certo tempo, normalmente meia hora, 1 hora, para vender o seu peixe. E aquilo ali pode determinar o curso da sua vida, né? Como determinou uma vez, negativamente para mim na Bahia, ou positivamente, não sei, né? Pode ser essa a resposta, que era um lugar melhor para mim. E determinou positivamente agora, no Tribunal de Justiça de Alagoas. Aí eu queria dizer que eu ainda sou concurseiro, porque não fui nomeado. E minha convicção é estudar até a data da posse. Já estou em outra segunda fase, até anotei aqui. A gente vai passando, gente. Vira uma chavinha assim, e você vai começando a passar em todas as objetivas. Depois em todas as subjetivas. E aí passei no oral. Espero que seja a última. Mas se não for, vou fazer também. Eu passei para a segunda fase do MPMG e do TJ Paraná. Optei por não ir nesses dois. E estou na segunda fase do Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal de Justiça de Goiás, que tem andamento. E vou fazer ou não, espero que não, mas a primeira fase do Amapá e de Minas Gerais, que é meu estado natal.
Concurso a gente só para quando toma posse, né? Só para, a gente não vai cair no meu erro, não, que parei de estudar quando Foi. fui aprovada para a Defensoria Pública daqui do DF, que até então iam chamar todo mundo, e aí terminaram não chamando, eu fiquei um tempão sem estudar. Concurso a gente só para, viu, pessoal? Só para de estudar quando toma posse. Eu Tá só estudando quero. agora, né? Esses Desculpa. anos todos, estudar um pouco mais, um pouco Sim, menos. sim. É Não vai... cansativo, até por isso eu optei por não ir em algumas provas. Mas tem outras que eu tenho chance. Tinha chance também nessas, mas optei, não queria aqueles estados. E vou continuar até assinar o meu termo de posse. Eu tenho uma convicção muito grande que Deus vai me colocar no melhor lugar para mim. E para mim, o melhor lugar para mim é onde as pessoas mais precisam de mim. Não Sim, é onde eu vou me sentir melhor, é onde as pessoas precisam de mim. E eu sei que tem lugares nesse país que as pessoas precisam muito de um juiz que faça valer o direito delas. Tem lugar de gente abandonada, sem juiz há 10 anos, tem um substituto que vai uma vez por semana. Enfim, é uma situação bem precária. E eu quero ajudar essas pessoas de alguma forma. Acho muito bacana, Jonathan, essa tua mentalidade de entrar na magistratura, porque muita gente pensa que entrar na magistratura é só mil maravilhas e oneração e férias, e não é muito difícil, porque primeiro a gente lida com a dificuldade das pessoas, a gente lida com o pior lado do ser humano, a gente lida com a maior carência do ser humano. Tem audiências que a gente sai, que fica com o coração apertado. Hoje mesmo a gente fez uma audiência de depoimento sem dano, que a vítima, a menininha, nossa, deu muita pena. Quando terminou a audiência, a promotora e a defensora até comentaram, a promotora, meu Deus, eu queria abraçar a menina, a defensora, a promotora até disse, eu estou até pensando em levar algumas coisas para a vara, para deixar para essas vítimas, porque a gente lida com muita coisa ruim e a gente tem que ter um psicológico muito forte para não trazer isso para casa, para não levar, porque senão a gente se abala mesmo. E você tem duas escolhas, né? Teve até um seguidor que comentou alguma coisa não é dessas caixinhas de perguntas que eu fiz, dizendo que tem juiz que escolhe ser juiz e outros que nascem juízes. E é muito isso mesmo, porque você tem dois caminhos. Você tem um caminho de abraçar a magistratura, de vestir a camisa, de dar o seu melhor. E por mais que você tem dias aqui que eu estou cansada, que eu estou estressada, que eu não estou com muito sono, mas eu sei que aquela testemunha, que aquela vítima, que aquele réu, as minhas palavras, até como autoridade, vão fazer diferença na vida deles. Então, a gente tem que vestir a camisa mesmo, porque para a gente é apenas um trabalho, a nossa atividade rotineira que a gente faz todos os dias. Mas a pessoa que está do outro lado é um impacto muito grande. Às vezes, elas só precisam ser ouvidas. Você vai ver que vai ter vítima, que vai chegar para você, vai chorar, você vai ouvir, vai falar uma palavra de conforto e ela vai sair dali melhor, porque muitas vezes ela só precisava ser ouvida. Ela estava tão mal com o que aconteceu, que ela precisava ser ouvida. Essa questão de que você falou da juíza, da sua juíza, é muito interessante, porque às vezes a letra fria da lei não faz justiça. Então a gente tem que analisar o caso, tem que olhar com muito carinho, tem que se doar de coração, se colocar no lado do outro, tentar entender a situação do outro, para a gente tentar tomar uma decisão mais justa, né? Pelo menos de acordo com a nossa consciência. Então, fico muito feliz, muito orgulhosa de ter uma pessoa com uma mentalidade dessas entrando no judiciário. Tenho certeza que você vai ser um excelente juiz, que você vai fazer diferença aonde você for. Tenho certeza que Deus guardou um lugarzinho muito especial para você, que sua missão já está traçada. Agora, me conta, você sempre achou que ia passar? Ou você chegou a duvidar? Ou você nem pensava nisso? Então, eu nunca duvidei que eu iria passar. Eu sabia que eu era capaz, que eu iria chegar ali, nem que demorasse 10, 15, 20 anos. A minha idade é baixa, eu tenho 28 anos agora. Então, na minha cabeça eu tinha tempo, né? Apesar de que pessoas mais velhas também podem passar e devem estudar. Até os 75 anos tudo pode acontecer para entrar na magistratura. A única vez que eu duvidei, não no sentido assim, não vou passar, mas será que eu devo continuar? Eu estou cansado. Foi quando eu
Eu reprovei na prova oral do TJ Bahia. Eu fiquei sem força. Alguém até perguntou aí, o que que você fez para voltar a estudar nesses 3 meses? Eu me reencontrei. Porque assim, eu tinha aquela convicção, tenho até hoje forte dentro de mim. E aquilo ali não me derrubou. Eu precisei de 3 meses, assim, para, vamos dizer, me curar, me reencontrar, entender que aquele era meu propósito, que eu era mais forte do que uma reprovação, que eu não era burro. E passar na segunda fase do TJ Lagoas ajudou também, claro, né? Porque eu vi que havia ainda esperança, havia caminho para mim. Gente, reprovações não são portas fechadas, elas são direcionamentos. Quer dizer, não entre aqui, vá para lá. Às vezes você não é para você ser promotor, às vezes você deve ser juiz. Eu conheço várias pessoas, vários colegas que queriam ser defensores, são juízes, estão plenamente realizados. Não foi um prêmio de consolação. Elas literalmente se encontraram naquela profissão. E outra, a profissão é para ser útil. Eu sigo a professora Geusa Diniz e eu encontrei ela aqui no Instagram da senhora, a senhora que indicou a professora Geusa Diniz. E foi um tapa na minha cara seguir a professora Geusa, porque ela é muito realista. Ela é uma mãe no melhor sentido, de te dizer a realidade na sua cara. Profissão não é para você, quero realizar meu sonho. Não, profissão é para você ser útil para a sociedade. Se você está realizando seu sonho, ótimo, mas não é esta a, a finalidade da profissão. Claro que cada um tem que se encontrar no melhor caminho. Sim, sim, com certeza. Mas que legal, Jana. Vamos ver se o pessoal tem dúvidas aí. Luan, foi ele mesmo, ele que participou aqui do nosso primeiro simulado. Foi super bem. Eu peguei pesado com ele, mas ele Sim, pegou. tá. Mas você viu que quando a gente pesado, quando a gente vai para oral valendo, a gente chega preparado? Foi muito pior do que pegaram pesado aqui. Quando eu percebi que os examinadores não estavam com paciência para minha surdez. Então, o primeiro já começou falando assim, é sim ou não? Bati a mão na mesa, é sim ou não? E eu ia tentar fundamentar, é sim ou não? Tanto que eu tirei uma nota baixíssima nele, quase que reprovava por causa dele. Ele me deu uma nota assim, absurda. E os outros também não foram diferentes, com exceção de uma examinadora muito gentil, muito educada, mas isso não quer dizer que você está indo bem, não. Teve um examinador que ria de mim, e eu indo super bem, né? Ele rindo, meio que para me Tá vendo? desestabilizar. Não é exagero meu que acontece. Depois eu vou colocar uns vídeos de prova oral para vocês verem, porque eu peguei muito pesado com o Jonathan, peguei pesado com o Ebert, com as meninas eu fui mais leve, mas também peguei pesado, porque é a realidade. Vocês têm que estar preparados para isso. Que foi mais que eles pegaram? Já estou ficando com raiva, Jonathan. Que vai mais que eles fizeram? Esse último mesmo, ele ria de mim, mas ele foi uma pessoa humana, ele tirou a máscara para falar comigo, ele percebeu que eu não estava ouvindo. Imagina, eu fiz uma prova oral, eu sou uma pessoa com deficiência, numa sala ruim, e todo mundo de máscara, inclusive eu. Mas esse examinador, ele teve a hombridade de tirar a máscara. E por mais que ele estivesse ali me humilhando, rindo, debochando, ele não foi assim grosseiro, não era o jeito dele. Eu me senti como se eu estivesse numa mesa de bar falando uma besteira e um amigo risse de mim. Eu fiquei muito tranquilo mesmo. E eu acho que esse é o diferencial. Mas muitas vezes, é o que eu sempre falo aqui quando a gente faz as simulações, muitas vezes eles não fazem isso porque eles querem zombar, porque eles querem humilhar, é porque eles querem testar a tua inteligência emocional. E isso é importantíssimo, porque na audiência, na tua vida profissional, vai ter isso. Você vai ver que vai ter advogado que vai testar a tua paciência, vai ter promotor que vai testar, vai ter defensor, você vai estar o tempo todo sendo testado, então você precisa gerir o emocional de uma forma bem equilibrada. Então, por isso que é muito importante na prova oral, porque quem chega na prova oral sabe muito. Você não vai questionar, você já passou numa prova objetiva dificílima, você já passou numa prova subjetiva difícil, numa fase de sentença, quem chega na prova oral é só questão para ver mesmo se tem a gestão emocional equilibrada. Então, não fica com raiva de nenhum deles, não leva para esse lado pessoal, de que estavam zombando, não, porque realmente eles estavam te testando. Agora, deixa eu ver aqui, o pessoal fez umas perguntas. E eu já relembro o que eu falei no início.
Não baixem a bola na prova oral, porque atualmente é uma fase de fato eliminatória. Quantas horas você estudava por dia? Você tinha isso? Você tinha esse controle? Não, eu não controlava quantas horas eu estudava por dia, a não ser em breve período, que eu conseguia estudar por 6 horas, então, líquidas, né? Então eu cronometrava. Mas eu sempre tentei estudar o máximo possível, porque eu trabalho o dia todo. A Justiça da Bahia ela funciona de 8 às 18. E, assim, por mais que eu consiga algumas flexibilidade, minha juíza entende que eu sou um estudante, é uma carga pesada, é exaustivo, física, mentalmente, e eu tive que conciliar isso com os estudos. Eu trabalho com direito e tinha que estudar direito, às vezes muitos temas divergentes no mesmo dia, a cabeça toda é cansada. Então eu fazia assim, eu estudava o máximo que dava. Eu sempre tentei acordar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite. Eu só consigo dormir meia-noite. Certo. Você fez pós, mestrado, fez extensão? Não me arrependo, façam, tá? Porque se eu tivesse mais um ponto de títulos, eu subiria 5 classificações, estaria dentro das vagas. Eu estou em 25, que é um número muito confortável, mas eu recomendo que façam. Atualmente eu estou fazendo uma pós, não deu tempo de terminar da fase de título. Não teve ainda não, né? Teve a fase de títulos, só que Teve... não deu tempo. Isso, não deu tempo de terminar a minha pós, porque os títulos são apresentados antes da inscrição definitiva, que foi em setembro, então não foi em agosto. Certo. Deixa eu ver aqui. Resolvia muitas questões? Sim, eu resolvia questões quase que diariamente. E assim, relembrando aquela primeira etapa em que eu não tinha dinheiro, eu lembro que eu fazia o que concursos, eles têm 10 questões gratuitas por dia. E logo antes de dormir, eu deitava e fazia as 10 questões. Tinha hora que o algoritmo dava erro e deixava fazer quantas questões. Eu, pelo amor de Deus, para que eu quero dormir. Pierre, os concursos para a prática jurídica são todos aqueles que são privativos de bacharel em direito, tá? O Enzo, ele fez prova só para a área estadual, ele já citou no início. A gente não vai repetir, eu vou deixar a live salva, tá? Eu não vou repetir as perguntas que já foram faladas. Eu cheguei a fazer uma prova federal, que foi a AGU. Você fez a AGU? Fiz a AGU, passei para a segunda fase e aí reprovei na segunda fase. Em uma das provas, eram 4 grupos, reprovei em um grupo. Estabelecia número de páginas por tempo, por unidade de tempo para estudo de doutrina? Não, eu tentava, olha, eu estudava todas as matérias por semana. É algo assim que parece loucura, mas só funcionava para mim assim. Estudar as 15 matérias, 13, toda semana. Então, às vezes, segunda eu via 3 matérias, terça 2 matérias. Para mim, só funcionava assim. Se eu ficasse mais de uma semana sem ver a matéria, eu já sentia que não estava legal a sedimentação na minha cabeça. Mas eu tentava esgotar assuntos e não páginas. Certo. Deixa eu ver aqui se tem outro. Quem é policial é dispensado da prática jurídica? Não, ninguém é dispensado da prática jurídica. Mas tudo tem solução, pessoal. Policial pode ser conciliador voluntário. Isso. Há várias soluções. Basta ir atrás, pesquisar. Vou ver aqui se tem. Oi, Dina, obrigada. Alguma dica para a primeira fase da magistratura, Jonathan? A dica básica é faça a sua base. Estude a doutrina, não cuide da doutrina, mas também leia muita lei seca. E o que me ajudou foi um site que chama Decorando a Lei Seca. Ele é um site de questões. O que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, artigo 1º do Código Civil e bota 20 questões de letra de lei. Você não só decora, como aprende. Então, eu sei vários artigos de cor, de tanto ler no Decorando da Lei Seca. Além de literalmente ler a Lei Seca, a Lei Seca está muito tormentosa atualmente, né, com muitas mudanças nesse governo atual. Sempre foi assim, mas atualmente está bem intenso.
E existe uma ferramenta nova, que é o Vadmecum, o fichário de lei seca da editora Riddle, que permite que você atualize só alguns trechos. Então você tem ali um Vadmecum perene. Muito bom. Muito bom É mesmo. uma ferramenta recente, eu não consegui usar na totalidade, porque lançou em setembro, se não me engano. É fichário de lei seca, editora Riddle. Tá aqui, ó, eu deixei ele aqui porque eu queria mostrar, é um camalhaço, é bem grande, porque é um fichário, mas você consegue atualizá-lo, é até difícil mostrar aqui, tá vendo? Você consegue colocar E e você... isso, tira a parte errada, atualiza. Dá para escrever também, dá para fazer comentários, não sei, dá para ver direito. Gente, eu não tenho parceria com ninguém, viu? Aqui é tudo Tudo meu pago. próprio uso. Sim, É o que é recebido pago. Não que eu esteja recusando presente, mas pode fazer prova de juiz antes de entrar para a faculdade? Pode. Na verdade, na inscrição, você assina uma declaração que, sob as penas da lei, que na data da inscrição definitiva você vai ter prática jurídica. Só que dá para fazer sim. O que vai vir não dá em nada. Não, é muito comum. Só não vai tentar fazer a inscrição definitiva sem os anos, né? Porque aí você está dando uma declaração falsa. Comissão de PAD, em regra, sim. Em regra, aceita como prática jurídica, mas depende muito da banca do concurso e da certidão que eles te deem descrevendo as atividades jurídicas. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Qual o conselho para quem trabalha e estuda, Jonathan? Então, eu sempre trabalhei e estudei. O conselho que eu dou é seja forte. Você vai precisar de muita força. Então, até física. Então, tente fazer exercícios, uma academia, um aeróbico, porque aquilo ali vai te dar energia para você conseguir enfrentar o dia. E pensa assim, gente, não é difícil só para mim, é difícil para todo mundo. Eu tenho amigos que só estudam e eles passam pela mesma dificuldade que eu, porque às vezes eles não sabem gerir o tempo direito, ou então vão ficando depressivos, porque não é fácil estudar. Eu apoio a pessoa até procurar um trabalho, nem que seja voluntário, porque você vai ver como é o dia a dia forense. Muda até a sua forma de escrever, as pessoas falam em alto, concluso, todos os termos jurídicos que são valorizados na prova subjetiva. E também você vai ter uma distração do estudo, que é muito penoso. Sim. E, Jonathan, você ia de ônibus ou de avião para fazer prova? No início, ônibus. Para Alagoas Prova Oral, eu fui de ônibus porque os aviões estavam impraticáveis, estavam um preço absurdo e, pior, não tinha horários legais. Demorava, por exemplo, 12 horas. Era melhor ir de ônibus. Uhum. Já passei pelo perrengue de ir de ônibus mesmo, por necessidade e também por opção. O Ricardo está perguntando aqui se você não fez escola da magistratura, não, né? Não. Você Minha recomenda? escola da magistratura chama as varas criminais. Criminais não, todas as varas que eu trabalhei. Foram uma verdadeira escola e minha professora é a doutora Catuxa, que é Ricardo. um anjo. Ela foi a minha inspiração para querer ser juiz e me ensinou tudo. Ricardo, a escola da magistratura eu só faria, não sei o Jonathan, ele pode até dar a opinião dele, mas eu só faria se eu não trabalhasse. Eu trabalhando, o tempo livre, eu aproveitaria para estudar. É interessante a escola da magistratura para quem quer título, porque às vezes vale como curso de extensão e como pós. Só que assim, eu acho que é um custo-benefício que não compensa. E outra, você aprende muito mais em cursinhos do que a escola da magistratura. Para fins de passar na prova, né? Você começou o estágio em que período da faculdade, Jonathan? Estágio voluntariamente no terceiro período. E aí eu passei no quarto período e fiz até a graduação. Eu comecei no... Saí empurrado, porque eu não queria sair.
Eu comecei a me perguntar aqui. Eu comecei no segundo, só que eu acho que a partir do terceiro, quarto período já dá. Porque você já tem uma base, né? Não adianta você cair. Eu caí na PFN, foi meu primeiro estágio de paraquedas. Também, Nada. o meu remunerado foi esse. Eu também não sabia nada. Nada mesmo, nada. Não, Eu não, só não tinha tido ficava... processo. Eu não tinha tido nem processo civil, nem tributário. Nem O que eu. que eu fiz? Eu li os tópicos do edital e eu pegava sinopses e via. Então eu meio que decorei aquilo ali e fui para a prova. E assim, sobre sinopse, Augusta, eu acho que a pessoa ela tem que se conhecer, antes de tudo. Você acha que a sinopse é suficiente para você? Faça. Leia. É melhor do que nada. Mas Sim. eu não recomendo cegamente, não. A não ser na prova oral. Na prova oral, as sinopses foram uma grande aliada. Na prova oral é uma revisão. Deixa eu só ver aqui a última pergunta, porque a gente já está com mais de 1 hora de live. As matérias essenciais são aquelas, constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Essas são as básicas de qualquer concurso, né, da área estadual. E para juiz também cai em menor quantidade, cai tributário, empresarial, criança e adolescente. Quem quer ser juiz, gente, já pesquisa aí, resolução 75 do CNJ, que lá tem tudo. Tudo que pode cair, inclusive houve uma alteração recente. E pega um edital recente de juiz, por exemplo. O último que saiu foi o TJ São Paulo, se não me engano. Dá uma vida no edital, leia o edital inteiro, pelo menos uma vez. Porque Você, ele se repete. você já Como eu fez? disse, eu até disse para a senhora sobre o Amapá, lembra que lá o curso de formação é etapa do concurso, que não Sim, é usual. Quem não leu o edital não sabe disso. Aí passa, chega lá e se frustra. A senhora estava dizendo, desculpa? isso. A, Esqueci. desculpa. Não, não tem problema não, esqueci. Ah, você já fez a prova objetiva com a alteração da Resolução 75 com direitos humanos? Não, graças a Deus. Humanística, graças a Deus, não, porque humanística é o grande coringa das provas de magistratura. Na segunda fase, humanística pode vir de qualquer jeito, cobrando desde filosofia, sociologia clássica, moderna, como também virem com questões de direito disfarçadas. O que aconteceu comigo em algumas provas. Veio como direito constitucional e direito processual civil. Nessa que eu passei, de Alagoas, veio realmente a humanística raiz, que foi sociologia do direito, e perguntavam os clássicos. Só que os clássicos que eu falei não eram os clássicos que eu queria. Mesmo assim, eu tirei o quê? 0,6 de 1,5. Qualquer notinha ajuda. Não deixe em branco. Escreva o máximo, porque ajuda. Nem que o examinador goste da sua forma de escrever, ele te pontua. Segunda fase é isso mesmo. Eu vou fazer uma live só sobre segunda fase. Vou tentar me organizar para fazer semana que vem. Mas eu aviso aqui para vocês, Jonathan, meu querido, parabéns pela sua vitória. Não tenho dúvidas que você tem um caminho brilhante pela frente, que você vai ter uma vida iluminada, vai poder ajudar a tua mãe, que deve estar não, né? Que está super orgulhosa. É muito gratificante a gente dar essa alegria, né, para a pessoa que fez tanto por nós, é até um estímulo para o estudo. E deixa aí tuas últimas palavras para o pessoal que está aí na luta. Eu que quero agradecer a senhora pela oportunidade, pela visibilidade. O pessoal sigam a Augusta, porque aqui tem muito conteúdo gratuito, de qualidade. Ela fala sobre todas as fases. Faz simulado gratuito para oral. Se você, quem ainda não chegou, não sabe o quanto é caríssimo fazer um curso de prova oral. É coisa assim para mais de R$ 3.000. E assim, eu anotei algumas frases aqui para falar no final de pessoas que me ajudaram. Faça seu caminho, como eu disse, cada um tem sua forma. O estudo para magistratura é uma verdadeira forma de autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, você acha o melhor método e se desenrola. Quem quer dar um jeito, como vocês viram, eu passei por muita dificuldade e dei meus pulos. Então dá para construir um caminho de mérito no Brasil. E sobre as fases, cada dia com sua agonia. Estudem para a primeira fase, passou, vai para a segunda fase. A Augusta deu a dica de já estudar para a prova oral. Faça isso se você tiver uma dificuldade específica de comunicação. Eu não senti essa dificuldade, mas também tive excelentes professores que me ajudaram a aperfeiçoar a minha oratória. E tem até um aqui presente, o Francisco, do Simulado de Prova Oral. Um abraço, Francisco. E uma frase que eu ouvi da minha juíza. Certa vez,
Ela falou, rapaz, tenha fé, você vai passar. E eu falei, né, a fé é 50%. Ela disse, não, a fé é 100%. Então, assim, creiam que Deus tem um caminho. Eu creio em Deus. Não sei o que as outras pessoas creem no universo, em alguma energia superior. Mas creiam que tudo vai conspirar e vai dar certo. Eu sou uma pessoa que já estive aí desse lado, já chorei muito, já me senti burro, já senti que eu não estava aprendendo nada e consegui. Então, qualquer pessoa pode conseguir. Eu tenho a absoluta convicção. Então não consegue quem desiste, né? Sim, quem sai da fila? Eu quase saí da fila, mas voltei correndo e consegui. Conseguiu. Jonathan, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Pessoal, boa noite. Obrigada pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.